E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um videozinho corrigindo as atividades que vocês fizeram da semana passada lá na CAM, beleza? Então aqui nas questões que foram propostas, eu vi que o pessoal teve mais dificuldade que na questão 5 e na questão 2. As outras o pessoal foi bem. Vamos ver aqui a questão 5. Qual das seguintes situações representa um limite de densidade independente da população? Então, quando fala que é independente, tem que ser um fator que não está relacionado com o tamanho da população, se é grande ou pequeno. Algum fator externo que não tem relação com o tamanho da população. Então, a resposta correta... Aqui, ó, o crescimento da população de tartarugas é regulado por um furacão que destrói seus ninhos. Então, o furacão não tem nada a ver com o tamanho da população, é um fator externo que não tem relação direta com ela. As outras têm relação. Ó, o crescimento da população de renas está limitado como resultado da falta de capim, então a população de renas depende da quantidade de capim. Aqui, população de porcos espinhos limitados por uma propagação de uma doença, então é a doença que limita o tamanho da população de porcos espinhos. Se não tiver porco espinho, não tem a doença. O crescimento da população de pica-paus é regulado pela predação dos gambás nos ovos dos pica-paus. Mesma história. Se não tiver o outro pica-pau, não vai ter gambá para poder predar os ovos, né? Então, a resposta correta: o crescimento da população de tartarugas é regulado por um furacão que destrói seus ninhos. Numa primeira tentativa, 8 pessoas acertaram, 10 pessoas erraram essa questão. Questão 2. Quais populações estão limitadas por um fator dependente da densidade? Então tem que ser um fator que tem relação direta com a densidade da população. A população de carneiros é dizimada por um terremoto, o terremoto não tem relação com a densidade da população de carneiros. Uma população de cervos é reduzida pela metade por causa do incêndio florestal, mesma coisa, o incêndio florestal não tem relação com o tamanho da população de cervos. Uma população de lobos experimenta epidemia letal do parvovírus. Aí tem uma relação sim. Ó. O parvovírus só vai estar presente se tiver um lobo para ser parasitado. Né? Muitos ovos na população de sapos são destruídos devido a uma seca. Então a seca não tem relação com a quantidade de ovos que o sapo produz. A questão 1, a maioria das pessoas acertou, estava assim: mudança na população de cavalos selvagens está mostrada no gráfico abaixo. Aí repara que tem um período X aqui que está sendo destacado. Qual das seguintes afirmações melhor explica a seção do gráfico marcada com um X? Ó, o cruzamento entre membros de espécies diferentes não acontece. A predação é baixa, os recursos são elevados, também não tem relação. Os cavalos não estão mais em competição por recursos com outras espécies, também não tem relação. A população de cavalos atingiu a capacidade de carga de seu ambiente. Lembrando que a capacidade de carga é o máximo de indivíduos que um ambiente suporta para uma determinada espécie. Então aqui realmente essa oscilação aqui acontece devido à predação, falta de alimento, aí quando, por exemplo, diminui o alimento, aí diminui o número de indivíduos. Aí, como diminui o número de indivíduos, vai sobrar alimento. Aí a população volta a crescer e fica fazendo isso. Essa questão a maioria das pessoas acertou. Questão 3, o pessoal acertou bastante também. Qual das seguintes afirmações melhor explica o porquê de os predadores e presas possuírem ciclos similares de populações? Então, a resposta correta: populações que vivem no mesmo ecossistema geralmente possuem ciclos similares, não. Ambas as populações desenvolveram adaptações similares que ajudam a sobreviver durante as severas mudanças ambientais, não. Os predadores e presas têm competição direta uns com os outros, competição, não. Um aumento ou diminuição da população de um afeta diretamente o outro, isso. Então, por exemplo, leão e zebra. Se você tiver muito leão, a população de leão aumentar muito, vai diminuir a população de zebra. Só que aí quando diminui a população de zebra, os leões começam a morrer de fome. Aí isso vai levar a um aumento da população de zebra. Tendo mais zebra, os leões voltam a crescer e assim sucessivamente. Finalmente, a questão 4, a maioria das pessoas acertou. Qual dos seguintes gráficos representa uma população em fase de crescimento logístico?
Então, o gráfico que representa a fase de crescimento logístico é esse aqui, ó, que a população cresce e depois se estabiliza ao longo do tempo. Nós vamos ter uma mudança daqui para frente, que vocês vão ser comunicados das atividades agora através do Google Classroom. A escola está cadastrando e futuramente eu dou mais detalhes. Um abraço.